sei se você já leu o profeta Isaías, um livro na Bíblia, no Antigo Testamento, mas quero que você note o que o Senhor diz em Isaías capítulo 1, versículo 18, quando fala aos da nação de Israel que estavam sendo enganados pelo pecado e ofereciam sacrifícios sem a realidade espiritual. E o Senhor disse a eles: venha agora e vamos discutir juntos, diz o Senhor. Ainda que seus pecados sejam como escarlate, eles ficarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, serão como a lã, a branca lã. Em 26 de março de 1979, ocorreu um evento sem precedentes históricos. Ocorreu na casa de James Earl Carter, presidente dos Estados Unidos, que preferia que lhe chamasse de Jimmy, ao invés de James. A maioria das pessoas respeitava esta preferência por seu nome, pois ele era o presidente dos Estados Unidos da América. Neste dia, na Casa Branca, ele testemunhou algo que a maior parte do mundo pensava, e com razão, nunca poderia ser realizado, a paz no Oriente Médio. O acordo de Camp David resultou em um tratado entre Israel e um de seus maiores inimigos, a República Árabe do Egito. Estes dois líderes, com o presidente Jimmy Carter, entre eles, assinaram este acordo de paz histórico. O impossível, parecia, tinha acontecido. 30 anos de guerra chegaram ao fim ou não? No dia 4 de novembro, menos de 8 meses depois, neste mesmo ano, militares iranianos atacaram a embaixada dos Estados Unidos em Teherã, fazendo mais de 90 reféns. Muitos foram logo libertados, mas 54 permaneceram em cativeiro até o fim da presidência Carter. A paz durou pouco. O tratado do presidente Jimmy Carter falhou antes mesmo de conseguir 9 meses de paz. Mais de 20 anos depois, a tragédia na cidade de Nova York enterrou todas as esperanças de paz no Oriente Médio. Sobre milhares de toneladas de concreto quebrado e aço retorcido, a destruição das Torres Gêmeas destruiu vidas, interrompeu a economia mundial e mergulhou o mundo novamente na guerra. Muitos se perguntaram como isso poderia acontecer. Há pelo menos 3 razões pelas quais a paz não existe no Oriente Médio. Primeiro, a divisão enraizada no ódio racial e religioso tem sido grande demais para se entenderem, para a paz acontecer. Em segundo lugar, os partidos divididos nunca desejaram e nunca desejarão a reconciliação. A profecia bíblica prevê Jerusalém em constantes ciclos de conflito até o retorno de Cristo, quando ele vem em glória depois do arrebatamento da igreja, depois de 7 anos do arrebatamento da igreja. Cristo vem para reinar neste mundo, para tratar com a nação de Israel e com as nações que aqui estarão. Terceiro, nunca houve um mediador poderoso o suficiente para superar essas grandes divisões ou penetrantes o suficiente para mudar para sempre os corações e mentes dos adversários. Mas há uma questão de paz ainda maior, que é muito mais proeminente e persistente. Essa grande divisão é global em seu objetivo. Começou quando o primeiro homem e a primeira mulher se afastaram de um paraíso perdido, ou foram afastados, tirados do paraíso. A criatura está em inimizade com o Criador, os pecadores agitam seus punhos contra o soberano
a humanidade se opõe ao poderoso Criador do céu e da terra. A Bíblia, a mensagem de Deus para a humanidade, descreve claramente a causa dessa grande divisão. A Bíblia diz: mas as vossas iniquidades fazem separação ou divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, o rosto de Deus de vós, para que não vos ouça. Também esse versículo está em Isaías capítulo 59, versículo 2. Nosso versículo, no início do vídeo, descreve nossos pecados como uma barreira escarlate e carmesim aos olhos de Deus. Como a praga dos tempos antigos é um problema global. Não há quem faça o bem, não há ninguém, diz as Escrituras. Romanos capítulo 3, versículo 12. A Bíblia diz que os nossos pecados, diz que os pecados nos afastam da glória de Deus. Ao contrário do Oriente Médio, porém, este problema de paz é completamente desigual. No coração do Criador, de Deus, só há amor por suas criaturas, pois a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João capítulo 3, versículos 16 e 18. Portanto, a inimizade não é de ambos os lados. A inimizade está no coração de Deus, está no coração do homem, enquanto no coração de Deus existe amor por este pecador e quer salvar, quer reconciliação do pecador com ele. Deus anseia que mudemos nossas mentes sobre ele e nos arrependamos de nossos pecados. Deus já, em um ato de graça ilimitada e eterna misericórdia, providenciou a ponte da reconciliação através da cruz de seu Filho. Nosso problema de paz tem um mediador grande o suficiente para trazer uma paz duradoura. A Bíblia diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o mediador. Somente ele é poderoso o suficiente para preencher a lacuna da separação que faz os nossos pecados, não importa quão grandes eles sejam. Seu amor é penetrante o suficiente para mudar para sempre nosso coração de inimigo para aliado, independente da quantidade de pecados odiosos encontrados ali. Mas a Bíblia pergunta: você o receberá? A Bíblia afirma: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Com uma nota de urgência, nosso texto da profecia de Isaías à nação também nos lembra que este convite é uma oferta por tempo limitado. O Senhor diz: venham agora e vamos discutir juntos, diz o Senhor. Ainda que seus pecados sejam como escarlate, eles serão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, serão como a branca lã. Venham agora. Na eternidade, separado de Deus, nunca haverá paz. A Bíblia diz: eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Porque Cristo
estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Que mensagem gloriosa da Bíblia! Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus, o Deus Santo do céu, o Deus Criador, o Deus a quem nossos pecados ofendem todo dia, prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, o sangue de Cristo, seremos por ele salvos da ira de Deus. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Todas estas verdades estão em Romanos capítulo 5, versículo 1, 2 e do versículo 6 a 11. Portanto, você que me ouve, você tem uma necessidade de reconciliação com Deus urgente, pois você está em inimizade contra Deus. Como eu disse, lá no Oriente Médio, os dois corações estão em inimizade. Não existe amor de um lado ou outro. Não existe paz. Paz que vai ser só estabelecida com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Hoje, a inimizade em relação à sua salvação existe somente no seu coração. Deus quer reconciliar. Deus quer lhe reconciliar consigo mesmo. E para isto, Deus, ao tratar com o seu amado Filho na cruz, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando somos justificados por Deus, pela fé que temos em Cristo, uma fé única, exclusiva, quando aceitamos Ele como nosso Salvador, nós somos reconciliados com Deus pelo sangue do seu Filho. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Será que você vai ser salvo hoje? Não espere para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã você pode estar no inferno de tormentos e por toda a eternidade você sofrerá por causa dos seus pecados. Por quê? Porque você não quis a salvação de Deus. Você amou mais os seus pecados, os prazeres que o mundo oferece para o pecador perdido, que não tem Deus como Salvador e centro da sua vida. Como terminará a sua vida? Muitos hoje já entraram no inferno. Muitos também entraram no céu. Partindo desta vida, você só tem dois destinos na eternidade: o céu ou o inferno. Onde você vai estar por toda a eternidade? Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar?